pessoas que têm que ter um mínimo de características aceitáveis. Uma menina, por exemplo, não vai querer se envolver no relacionamento com um cara que é vagabundo, que não trabalha, preguiçoso, maconheiro, não estuda, não gosta de estudar. Mas muitas se envolvem e acham que jamais viverão sem ele. Tem que ser ele ou nada. E vice-versa, né? Homens também, rapazes que se envolvem com meninas erradas. Peraí, como que você não vai ter um mínimo de critério? Um vestibularzinho, nem que seja uma provinha de ingresso. Peraí, tem que no mínimo ser alguém que enxerga futuro. Pode ser pobre, mas tem que ser um pobre que acredita no futuro. Um pobre que acredita que pode melhorar de vida. Que pode dar um conforto para a família. Somado a mim, né, se for menina, somado a mim, a gente vai construir algumas coisas aí. Tem que ser temente a Deus. Tem que ser honesto. E vai por aí. Então é uma lista de coisas básicas. Sem essas coisas, não serve nem para ser amigo. Sansão não tinha critério nenhum, porque Sansão não tinha alvo nenhum na sua vida. Tudo na vida de Sansão era na base do casual. Como a geração de hoje. Que vem uma ondinha, aí vai e surfa naquela ondinha. Vem uma ondinha aí, vamos lá. Sem propósito de vida. E aí contraria pai e mãe. E ali começa. Tudo bem, alguém vai dizer que tudo era um propósito de Deus. Ora, claro que no final das contas, o propósito de Deus sempre... O que nós pregamos semana passada? A soberania de Deus. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. A gente não pode aqui também ser simplista e dizer que tudo aconteceu com Sansão. Na verdade, era um plano. Era um projeto. Mesmo porque eu não acredito nisso. Quando o anjo aparece à mãe de Sansão, dizendo que Sansão que ela seria mãe de um escolhido, tudo bem, o anjo, porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo, conhece o futuro, inclusive, sabe o que vai acontecer? Então o anjo fala, Sansão vai dar o início, o start, ele vai começar a livrar Israel da opressão dos filisteus. Porque Deus, na sua onisciência, Deus sabia que Sansão não desenvolveria o plano, só iria iniciar. Mas seria tão bom se Sansão se posicionasse, porque aí ele não apenas iniciaria, ele concluiria o projeto de libertar Israel da opressão dos filisteus. E aí ele se casa e aí começa a desgraça dele. E aí ele indo lá para a casa da noiva, no meio do caminho um leão vem em sua direção e ele vai e despedaça, ele vai e mata o leão. Matou o leão. Passando alguns dias, ele voltando, depois de vários dias, ele vai lá e fala, pô, foi aqui que eu matei o leão. Como é que está esse leão? Aí ele vai lá e se aproxima do leão. Peraí, ele é nazireu, ele não pode se aproximar do animal morto, ele é nazireu. E aí ele olha e fala, caramba, olha que interessante. Tem um enxame de ovelhas, ó. Enxame de abelhas. Enxame de ovelhas é ótimo. Enxame de abelhas, pior que eu nem cheguei a falar, né? Eu já ri só de ter pensado errado. Um enxame de abelhas no leão, parece que até tem uma colmeia. As abelhas fizeram uma colmeia no cadáver do leão. E olha o que Sansão vai fazer. Ele vai lá, ele pega o mel produzido no cadáver do leão, come
come o mel e ainda leva para os pais. E a Bíblia vai dizer que ele não revelou aos pais a procedência do mel. Sabe por quê? Os pais falaram: meu filho, você está maluco? Tu pegou mel do cadáver. Tu não pode nem chegar perto do cadáver, ainda traz para a gente algo impuro. Então ele tinha noção do que era certo, do que era errado, mas ele insistia em fazer o que era errado. E aí, quem se identifica com Sansão? Que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Que sabe qual é a coisa certa a ser feita, mas insiste em fazer a errada. E o pior, sem necessidade. Não é por uma emergência, que já seria errado. Não é por uma necessidade, é sem necessidade. Qual a necessidade que ele tinha de ir lá, de chegar perto do defunto, e ainda de pegar o mel do defunto? Qual a necessidade disso? Nenhuma. Assim são muitas pessoas que insistem em errar desnecessariamente. Meu Deus, por que as pessoas têm essa coisa de querer errar? Meu Deus, viva a tua vida fazendo o que é certo. Tudo bem, de vez em quando você pode até falhar, todos nós somos falhos. Aqui não é uma pessoa certinha, direitinha que está falando, não. É uma pessoa cheia de erros, de defeitos. Não é disso que eu estou falando de pessoas que insistem em cometer erros absurdos na vida e não aprendem com seus erros. Não aprendem. Aí quando acontece lá o casamento, na festa do casamento, Sansão insiste em confrontar, em desafiar os filisteus que estão na casa da sua noiva, convidados do seu casamento. Ele passa um enigma, faz uma aposta, desafia. Para quê? Para querer ser o tal? Vaidade. Vaidade. E aí o que gera isso? Os caras vão lá, ameaçam a sua noiva, agora esposa, ameaça matar os pais, a família, e ela, a sua esposa, agora é obrigada a seduzi-lo e a convencê-lo a revelar o segredo daquele enigma. E aí ela conta para os seus compatriotas, os caras desvendam o enigma, que a festa era de 7 dias, e fala: o enigma é esse, agora cumpre a tua palavra. Ele fala: claro, vocês foram lá na minha esposa lá, e forçaram ela a revelar. Para que isso? E ele fica com raiva. Na lua de mel abandona a casa, a mulher abandona tudo. Ficou com raivinha, porque a mulher contou o segredo. Olha, como é que o casamento dele começa? Por quê? Porque ele era imaturo. Porque ele insistia em fazer coisas desnecessárias, que não traria benefício, que não acrescenta, não traz crescimento. Assim como essas, aspas, celebridades, que só fazem besteira, que não acrescenta nada na vida de ninguém, nem delas mesmas. Besteira sobre besteira. Só vive fazendo coisa errada. Só vive chamando a atenção negativamente, porque tem um montão de gente que faz coisa boa e não aparece. Pessoas famosas que fazem coisas boas, mas ficam no esquecimento. E aí, depois de vários dias, ele volta. Fala: e a minha noiva aí? Aí volta lá para a noiva. Chega lá, o que ele encontra? A esposa, né, que agora já é esposa. A esposa com outro. Porque o pai fala: está abandonada, tem um cara aqui que sempre foi afim de você, se casa com ele para você não ficar rejeitada, né? Senão você vai ficar solteira aí o resto da tua vida. Você foi abandonada pelo teu marido, então o pai pega ela, dá para outro, Sansão fica revoltado com aquilo. O que Sansão vai fazer? Ele vai pegar 300 raposas
vai amarrar as caudas, né, os rabos das raposas, com tochas de fogo ali, e vai soltar as 300 raposas na seara dos filisteus, para queimar. Gente, amados, uma seara é uma coisa mais importante na vida de uma comunidade. A plantação é a coisa mais importante naquela época. Hoje, se hoje é, imagina naquela época. Você entende o prejuízo que ele deu? Agora, para pensar. Onde foi que Sansão conseguiu 300 raposas? Então ele planejou no que ia fazer, teve a paciência de ficar catando raposa por raposa. Achei mais uma e achei outra ali. Até juntar 300 raposas. Sabe aquela raiva? Aquela reação de raiva que você tem? Na raiva você fala uma coisa que não deveria ter falado. Na raiva você tem uma reação que não deveria ter tido. Na raiva você dá até um soco em alguém. E depois você fala, meu Deus, não devia ter feito isso. Mas Sansão não, Sansão teve tempo de caçar raposa por raposa. Entenderam o que eu estou falando? Não foi uma reação. Foi um plano de vingança. Então toda vez que ele agia por vaidade ou por vingança. Aí põe fogo lá na seara. O que aconteceu? Não, Sansão se casou aí com a mulher aí, o pai dela foi e deu a mulher para o outro, ele ficou revoltado, e aí fez isso aí. Aí os homens da cidade foram lá, e tacaram fogo na casa, queimaram a mulher, queimaram o pai da mulher, queimaram todo mundo. Olha as consequências, os desdobramentos dos erros de Sansão. Os nossos erros se desdobram em outros. Os nossos erros provocam consequências, inclusive para terceiros, que não tem nada a ver com a nossa imaturidade, com a nossa infantilidade, com a nossa burrice, com a nossa vaidade. Amém, amados? Quem entendeu aí, diga amém. E agora está a mulher dele morta. E aí ele jura se vingar ainda mais. Então a gente vai ver que vai se desenrolando. Essa é a vida de Sansão? É a vida de Sansão. Tem algum alvo aí na vida dele? Você identificou algum alvo? Sansão, a Bíblia em algum momento fala assim, e Sansão, percebendo que tinha um poder que vinha de Deus, que era um escolhido, filho de uma gravidez improvável, de uma mulher estéril, que recebeu a visita de um anjo, para que fosse ele juiz em Israel e libertador do seu povo. Sansão agora começa a orientar, a aconselhar o povo. Não, você não vai encontrar isso em Sansão. Sansão não tinha nenhum alvo na sua vida. Tudo na vida dele era assim, aí aconteceu e tal. Era tudo assim, ocasionalmente, casualmente, como a vida de muitas pessoas que não têm propósitos. Nada é feito com propósito nenhum. A Bíblia não vai trazer nenhum exemplo de Sansão vivendo por alvo. Eu desafio você a me mostrar Sansão tendo um alvo na sua vida. Eu desafio você a me mostrar Sansão tendo um propósito na sua vida.